Dá uma olhada nessa história. Carlos sempre foi frustrado com a quantidade de imposto de renda que pagava. Carlos começou a buscar formas de diminuir a quantidade de imposto de renda a pagar e encontrou uma empresa de consultoria com uma proposta aparentemente interessante. Essa empresa garantiu que conseguiria aumentar muito a restituição de imposto de renda de Carlos, mas não deixou claro como faria isso. Carlos acabou aceitando a proposta de olhos fechados. Tudo o que ele teve que fazer foi deixar que a empresa de consultoria fizesse a sua declaração de imposto de renda. Realmente, depois que contratou a empresa de consultoria, Carlos recebeu uma quantia de restituição de imposto de renda muito mais alta do que imaginava e ficou extremamente satisfeito, tendo que apenas pagar uma taxa para essa empresa. Acontece que recentemente Carlos recebeu uma notificação da Receita Federal. Carlos descobriu que a empresa de consultoria que contratou, na verdade, teria falsificado despesas com saúde em sua declaração e que essa era a causa da tão alta restituição de imposto de renda que ele vinha recebendo. Agora, Carlos está em uma situação delicada e terá que arcar com as penas da lei. Carlos é um personagem fictício, mas essa história é baseada em fatos reais. Então seja bem-vindo, meu nome é Felipe e eu sei que essa história está bem estranha e ela está acontecendo nesse exato momento em 2023 e ela está relacionada com a Operação Patógeno da Receita Federal. Essa operação ela está em busca justamente dessas fraudes e falsificações de informações em declarações de imposto de renda que geraram ganhos ilegais, ilícitos para vários contribuintes pelo Brasil inteiro. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre essa operação e qual que é a lógica por trás dessas fraudes que muitas empresas, muitas pessoas cometeram no Brasil inteiro, mas eu não quero ficar só por aí. Também quero explicar que é possível sim conseguir uma restituição de imposto de renda totalmente dentro da lei. E por fim quero comentar sobre possíveis formas de resolver essa situação para quem estiver enrolado com a Receita Federal. A primeira coisa que nós precisamos pensar é o que é uma restituição de imposto de renda. Basicamente, é o direito de uma pessoa receber uma parcela do seu imposto de renda que pagou durante o ano de volta na sua conta. Isso acontece porque muitas pessoas têm que pagar imposto de renda durante o ano e no final de cada ano é feita uma declaração de ajuste anual, onde informações financeiras como os rendimentos da pessoa ou as receitas que entram em sua conta, as despesas dedutíveis que ela tem e também o imposto que foi pago durante o ano anterior, todas essas informações são ajustadas para descobrir justamente se a pessoa terá que complementar imposto de renda ou terá direito à restituição de uma parcela desse imposto. O aumento da restituição de imposto de renda está diretamente relacionado ao aumento das despesas dedutíveis. Essas despesas reduzem a quantidade de imposto que a pessoa tem que pagar. Algumas despesas são mensais, outras podem ser feitas apenas de forma anual, mas o que interessa é que no momento do ajuste descobre-se se essa pessoa que utilizou despesas dedutíveis tem direito à restituição e qual é a extensão dessa restituição. As despesas com saúde são aquilo que eu chamo de cereja do bolo da restituição de imposto de renda, porque não há limite para a dedução com saúde. Ou seja, quanto mais despesas com saúde você tiver, maior pode ser a sua restituição de imposto de renda. Por outro lado, despesas com educação, por exemplo, são despesas que têm uma limitação e é a própria legislação tributária dos impostos que permite essa restituição de imposto de renda. Com isso, nós concluímos que a restituição é algo totalmente legal, totalmente dentro da lei. Mas aí nós vamos pensar agora na Operação Patógeno e o que aconteceu nessas situações em que muitas pessoas estão extremamente enroladas com a Receita Federal. A Operação Patógeno está buscando pessoas que criaram informações falsas nas declarações de imposto de renda, mas não só nas declarações de imposto de renda de pessoas físicas, como em declarações de médicos, por exemplo. Bom, vamos criar aqui uma situação
hipotética. Tudo bem? De um lado, nós vamos ter o senhor Carlos. O senhor Carlos, vamos desenhá-lo aqui. Ok, com uma camisetinha. Esse é o senhor Carlos. O senhor Carlos, ele não conhece. O senhor Carlos não conhece o doutor Mévio. Tudo bem? Nós vamos desenhá-lo aqui. Vamos fazer o doutor Mévio com uma espécie de jaleco, até com um estetoscópio. Tudo bem? Esse é o Dr. Mévio. Eles não se conhecem até então. Mas no meio do caminho deles aparece um fraudador. Esse fraudador mal intencionado, vamos desenhá-lo aqui com uma espécie de camiseta de camisa com uma gravata. Esse fraudador, ele vai criar uma ponte entre o senhor Carlos e o Dr. Mévio. Que ponte vai ser essa? O fraudador vai até o senhor Carlos e vai oferecer ao senhor Carlos uma suposta consultoria. Nessa consultoria, o fraudador irá realizar a declaração de imposto de renda para o senhor Carlos com a promessa de um aumento da restituição do imposto de renda. Em troca, o senhor Carlos vai entregar uma taxa, vai pagar um valor, uma porcentagem, talvez, desse valor que o senhor Carlos vai conseguir de restituição de imposto de renda. E esse fraudador, ele vai até o médico, que no caso aqui será o Dr. Mévio, e ele vai convencer o Dr. Mévio de participar da fraude. Como que isso vai ser feito? O Dr. Mévio vai informar falsamente na sua declaração de imposto de renda que realizou, por exemplo, uma cirurgia no senhor Carlos e, em troca, vai receber também um pagamento por essa falsificação, por esse trabalho. Nós teremos então aqui de um lado, na declaração de imposto de renda da pessoa física, o fraudador vai lançar falsamente que o senhor Carlos fez uma cirurgia de 10K é 10 mil reais com o Dr. Mévio. E de outro lado, o Dr. Mévio colocará em sua declaração de imposto de renda da pessoa física, no caso aqui só um detalhe, né? Nós vamos até colocar carne-leão, nós vamos supor aqui que o Dr. Mévio é um profissional liberal, não tem empresa, ele vai fazer isso como pessoa física. Ele vai fazer aqui, na declaração dele, vai informar que realizou uma cirurgia de 10 mil reais no senhor Carlos. Ok? Ótimo. O que vai acontecer aqui? A Receita Federal do Brasil, num primeiro momento, vai enxergar essas informações de ambos os lados e aparentemente elas estarão corretas. De um lado, uma pessoa pagou uma cirurgia que traz uma dedução de imposto de renda e de outro lado, nós temos aqui o doutor, o profissional da saúde, que informou que realizou realmente essa cirurgia. E no primeiro momento,
A resposta da Receita Federal será: ok, autorizo a restituição. Entretanto, num segundo momento, é possível que a Receita Federal faça uma fiscalização. Essa fiscalização pode ser feita dentro de 5 anos depois da entrega das declarações. E no momento em que a Receita Federal fizer essa fiscalização, ela vai pedir informações, por exemplo, para o senhor Carlos sobre onde está a transferência que foi feita do dinheiro para o Dr. Mévio. Isso não vai ter acontecido. O senhor Carlos não vai ter uma nota fiscal, por exemplo, informando que demonstre que realmente pagou esse serviço médico ao Dr. Mévio. Com essa fiscalização, o que vai acontecer? A Receita Federal irá identificar, irá constatar uma fraude. Essa fraude irá declarar as informações falsas em ambas as declarações de imposto de renda, e agora todos os envolvidos perceberão que, na verdade, estão em maus lençóis. Sendo que a Receita Federal irá pedir a devolução daquela restituição que foi feita ao senhor Carlos. Olha só, estamos no site do gov.br. Eu vou descer aqui, olha só, investigação abrange 472 profissionais da saúde, ou seja, são vários, tanto fisioterapeutas quanto dentistas, médicos. E aí você veja que a informação aqui é de 350 milhões de declarações, de deduções utilizadas de forma fictícia, ou seja, cirurgias, serviços médicos que na verdade não ocorreram, não foram prestados, né? E olha só que interessante, quando fala aqui sobre os valores, olha só, em um dos casos, um fisioterapeuta declarou em 2021 ter recebido 4,4 milhões de reais em 7 estados distintos. Ou seja, essas informações, valores muito exorbitantes, foram chamando a atenção da Receita Federal e essas inconsistências levaram então a ser deflagrada essa operação patógena. A Receita enxerga isso tudo não de uma forma distante, como as declarações simplesmente prestando informações suficientes para cumprir uma formalidade. Não, a Receita Federal quer entender se realmente as informações que estão nas declarações, tanto dos contribuintes, pessoas físicas, quanto dos profissionais da saúde, são informações verdadeiras. Por isso eu costumo dizer que a Receita Federal espera 2 coisas dos contribuintes: transparência e conformidade. Transparência significa que a Receita quer enxergar com facilidade as informações das pessoas. E com conformidade, significa que a Receita Federal espera que as pessoas se prontifiquem, sejam proativas para prestar as suas informações da melhor forma possível em suas declarações. E como é possível, afinal de contas, resolver essa situação? Todos os contribuintes têm o direito a realizar uma declaração retificadora. Isso significa que você pode entregar uma nova declaração alterando as informações da declaração antiga. Só que existem algumas nuances que precisam ser observadas aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a retificação ela vai alterar as suas informações financeiras dentro da sua declaração. É uma nova declaração. Se essa declaração é feita antes do prazo final de entrega da declaração em cada ano, é possível alterar até mesmo o regime ou a modalidade de entrega dessa declaração. Se ela será simplificada ou se será na modalidade completa, isso é possível ser alterado até a data máxima de entrega da declaração. A partir dessa data, também é possível realizar a retificação na declaração, mas não é possível alterar esse regime ou essa modalidade de entrega de simplificada para completa ou de completa para simplificada.
Depois do prazo máximo, é possível entregar a declaração retificadora alterando aquelas informações falsificadas ou aquelas informações colocadas de forma até mesmo errada em cada uma das declarações. Mas aqui vem um ponto importante. Com essa retificação, aquele dinheiro que foi restituído de imposto de renda de forma indevida terá que ser devolvido para a Receita Federal. E isso é muito importante que seja feito de forma total, ou seja, com as correções e juros que são de direito da Receita Federal. Isso tudo para que você não tenha que arcar com uma multa de fiscalização, que é uma multa bem salgada. Essa declaração retificadora, sem a multa, precisa ser entregue antes de qualquer tipo de fiscalização da Receita Federal. Se você recebeu uma notificação da Receita, essa declaração retificadora já não vai surtir efeito para fins de afastar a multa de fiscalização. Mas o que importa é possível regularizar a situação e ela deve ser feita o quanto antes, de preferência, obviamente, antes de qualquer tipo de notificação ou de intimação da Receita Federal para que você preste esclarecimentos à Receita. Mas aqui existe uma coisa interessante. Existe uma janela de oportunidade. O que isso significa? Existe um prazo de fiscalização que pode ir de 60 até 120 dias. Ultrapassado esse prazo, é preciso que a Receita Federal faça um lançamento, ou seja, uma cobrança efetiva do imposto que ela acha que está correto mais a multa. Entre o período que vai do fim da fiscalização até o efetivo lançamento ou cobrança do imposto, o contribuinte readquire espontaneidade, ou seja, ele pode fazer a sua declaração retificadora e pagar o imposto que é devido de forma total, sem a multa. Resumindo tudo, nós entendemos que a restituição de imposto de renda é uma medida totalmente possível e legal para todos os contribuintes. Entendemos quais são os fundamentos e como é possível que isso seja feito na prática. Entendemos também que algumas pessoas acabaram buscando restituições de imposto de renda, falsificando informações de despesas dedutíveis nas declarações de imposto de renda, e nós entendemos também que é possível resolver essa situação, regularizar as situações de informações falsificadas em declarações através da declaração retificadora ou, infelizmente, pagando a multa, pagando o imposto que acabou sendo restituído de forma indevida, juntamente com a multa, caso a Receita Federal venha a te cobrar, a cobrar essas pessoas. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.